Pra vocês terem ideia, eu não tinha... Na época era R$1. Eu não tinha R$1 pra comer lanche no final de semana, que todo mundo do bairro juntava de bicicleta e ia comer lanche, cachorro quente. E esse vai ser um episódio que a gente tá tentando fazer faz alguns meses. As agendas nunca conciliavam, mas hoje eu estou aqui com Carol Scarpelli. Tudo bem. Obrigada por aceitar nosso convite. Fiquei muito feliz. Sei que sua agenda é super concorrida, então fico muito feliz. Obrigada. Obrigada. A minha mãe fala que eu nunca pertenci à família dela. Porque eu sempre tive grandes sonhos. Eu acordei hoje, falei pro meu marido, falei assim, eu estou nervosa, vou entrevistar a Carol. Eu nunca fico nervosa, estou nervosa. O que eu vou perguntar pra ela? Primeira vez que eu consegui cobrar num projeto quase 30 vezes mais do que eu cobraria aqui. Porque não porque eu estava cobrando caro, mas é porque o lugar que eu estava fazendo o projeto estava aquilo. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. E Raposo Engenharia. Raposo, em casa, na cidade, em tudo. Primeiro ObraCast delas de 2026, e esse vai ser um episódio que a gente tá tentando fazer faz alguns meses, as agendas nunca conciliavam, mas hoje eu estou aqui com Carol Scarpelli. Tudo bem. Obrigada por aceitar nosso convite. Fiquei muito feliz, sei que sua agenda é super concorrida, então fico muito feliz. Obrigada. Obrigada por me convidar para esse e insistir para que eu esteja aqui. Obrigada, deu certo, no final deu tudo certo. A gente consegue. Carol, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, então já conheci um pouquinho da Carol também. Nós não nos conhecemos, né? Nos conhecemos hoje, mas eu já acompanho a Carol faz um tempo. A Carol é arquiteta, né, Carol? Conta um pouquinho, Carol, da sua história, né? Como que você escolheu a arquitetura? Como é que você chegou dentro do mercado imobiliário e construção civil? Na verdade, a arquitetura me escolheu. Eu conheci o meu marido aos 20 anos e ele já construía, né? Ele já fazia casas em larga escala. Uhum. E eu sempre tive paixão por arquitetura, por criação em si, não só arquitetura. Meu sonho sempre foi fazer moda. Uhum. E na época não existia internet, rede social. Minha mãe falou assim, filha, se você for fazer moda, você vai morrer de fome. A minha mãe falou exatamente a mesma coisa. Pois é. Naquela época a gente não tinha acesso a recursos, internet, não tinha conhecimento. E eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Então eu vou fazer arquitetura que desenha, que cria. Então vamos lá. Cheguei, eu não conseguia pagar a mensalidade, porque era um absurdo para mim, para minha realidade naquela época. E fui fazer comércio exterior. Porque, de alguma forma, desde pequena, eu queria mexer com o mercado de luxo. Era algo, assim, que me chamava atenção, porque era algo ao qual eu não tinha acesso. E eu tive uma grande amiga da minha mãe, que ela me inspirou muito nessa questão de crescimento. Meus pais sempre foram muito ponderados, muito modestos com relação à parte financeira. E tinha essa amiga que, para mim, ela era como se fosse uma rainha. Eu olhava ela e ela me levava para viajar. Eu ia junto com a filha dela, pagava meu inglês, pagava minhas fotografias, tudo que eu queria fazer, ela pagava para mim. Foi como se fosse uma madrinha. E ela falava assim para mim assim, a mulher ela tem que trabalhar, conquistar suas coisas. Se você gosta disso, vá atrás. E aquilo desenvolveu em mim um senso estético, um senso por coisas mais refinadas, muito além do que eu estava acostumada. Para você ter ideia, eu comecei a trabalhar com 12 anos e a minha primeira aquisição com o meu primeiro salário foi um perfume importado. Pra você ter ideia, naquela época a gente já nem falava em perfume importado. E minha mãe, como assim? Você foi a primeira coisa, você tem tanta coisa pra comprar, você foi comprar um perfume importado. Eu falei, é meu primeiro. E aí eu fui fazer comércio exterior porque eu queria chegar na parte de importação, exportação, mercado de luxo. E no meio do caminho conheci meu marido. Aí a gente se relacionou, engravidei e casei. E ele tinha a construtora. E como a construtora teve uma época que foi ali no primeiro ano foi muito bom, depois no segundo ano os sócios começaram teve o desequilíbrio, né, na parte administrativa, e eu fui trabalhar diretamente com ele, porque eu estava grávida e eu já não conseguia emprego, eu tinha um estágio e eu saí desse estágio, então eu precisava trabalhar.
E juntos a gente começou a tocar a construtora e eu tomei ali, eu O gosto da gosto criação. pela obra, né? Que eu trabalhava, eu tocava a obra, lidava ali com pedreiros, canteiros de obra, junto com os engenheiros, Sem Então, nenhuma formação sem inicialmente. nenhuma formação. Na verdade, a arquitetura veio bem depois. Você que é de São José dos Campos sabe como é que é. Tem bairro que tem história e Santana é um deles. E agora, a Raposo Engenharia, que é daqui e já entregou empreendimentos na cidade, está com o lançamento justamente no bairro. O Vista Santana, com aquele padrão Raposo de acabamento e de cuidado. Pensado para a rotina mesmo, para quem quer morar bem, com praticidade e boa localização. E tem condições que chamam a atenção. Os apartamentos vão ser entregues com piso instalado em todos os ambientes. E as parcelas são a partir de R$ 1.999, em até 120 vezes sem burocracia, direto com a construtora. Quer saber mais? Visite o plantão de vendas ou fale agora com um corretor através do número 12 9189 3475. Vista Santana, um empreendimento Raposo Engenharia. Essa formação em arquitetura veio bem depois. Primeiro veio o design. A arquitetura eu fiz meio para cumprir um pouco de tabela, porque a gente vive numa cidade pequena. Sim. E tem ali, você começa a se destacar, gera um pouquinho ali, nossa, mas ela está se destacando, mas ela nem é formada. E as pessoas tinham o hábito de não falar designer. Porque durante muitos anos eu era designer de interiores. E ganhava o prêmio, as revistas colocam, ela assemelha muito o design com a arquitetura. E aí, meu marido falou, por que você não vai? Faz um curso de arquitetura que seja só para a pessoa parar de falar que você não pode usar o título arquiteta. Aí, depois de muitos anos já na área, com o escritório, porque eu tenho já uma equipe muito grande, vários arquitetos, equipe de engenharia contratada, eu resolvi fazer uma arquitetura de 4 anos, que foi uma arquitetura à distância. Tá. Para eu usar o título de arquiteta. Mas se eu falar para você que essa faculdade não me serviu para nada, porque assim, eu falo que muita gente tem dons para as coisas. E eu aprendi a arquitetura na prática. Então, parte de engenharia, o que você me perguntar, eu sei te responder. Parte de arquitetura, os projetos, a parte de layout, todas Você já as era partes de arquiteta criação, antes mesmo de ser. mesmo. Exatamente. E aí, trabalhei 12 anos, né, com essa parte de obra, tocando e desenvolvendo junto com a engenharia. Hoje o escritório faz prédios, faz muitos condomínios também. Então, eu caí meio que de paraquedas na arquitetura, mesmo eu tendo amor por isso. Mas, na verdade, eu tenho muito amor pela criação em si. Então, lá no escritório, a gente não fica só restrito a criar, desenvolver parte de design ou arquitetura. A gente cria muitas outras coisas, produtos, objetos, até negócios. Que legal, isso eu não sabia. Até negócios a gente desenvolve lá no escritório. Então, eu acho que essa parte da criação é também, acho que vem mais do dom, esse dom da criatividade. Eu vejo muito essa questão do dom, e hoje mesmo eu encaminhei um vídeo pra minha mãe no Instagram, e falava assim, 10 coisas que minha mãe me ensinou, era uma criança, uma menina, e ela falava 10 coisas que minha mãe me ensinou desde pequena, e ela ia listando, e um deles era assim, ó, faça alguma coisa que você é boa, não que você goste. E eu lembro disso que minha mãe, quando eu quis fazer moda, eu também quis fazer moda, antes de fazer direito. E a minha mãe falou, filha, você é filha de pobre. A mesma coisa. Você é filha de pobre, você vai ficar pobre? Você escolhe outra coisa pra você fazer. E aí, quando você ganhar dinheiro, você compra quantas coisas você quiser. Quantas coisas... o que você quiser, você vai comprar com o seu dinheiro. Então, eu acho que eu vejo muito isso, essa questão do dom mesmo, né? Porque você falou isso... antes mesmo de você ser arquiteta, você já era arquiteta. De alguma forma, você já trabalhava com isso. Muito provavelmente, as coisas que você aprendeu na faculdade foram complementares a uma coisa que você já fazia no dia a dia. E teve também a questão da experiência, né? Por trabalhar 12 anos nos bastidores ali na parte de engenharia diretamente com as obras, que a gente construía a casa do zero, desde a fundação. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande com relação. Foi muito bom para mim, porque hoje, quando eu crio um projeto, eu sei exatamente o que eu consigo fazer. Eu não crio nada, será que isso a gente consegue fazer? Não, antes de fazer a criação, eu já sei que aquilo dá para fazer. É possível. Então, quando vem algum Você acaba não dependendo do outro profissional. Não, quando vem algum engenheiro que eu pego, às vezes cliente que já tem um projeto arquitetônico para fazer a parte de interiores, eu acabo, quando eu falo assim, olha, vamos mexer nisso aqui, aí vem o empreiteiro ou o engenheiro da pessoa, não, isso não dá. Eu falo, dá.
Dá, aí eu mexo, faço, é assim, assim, assim que você vai fazer. Nossa, mas eu nunca fiz assim. Eu falei, mas pode fazer que vai dar certo. E eles ficam até assustados, porque falam, como que ela entende? Entendi. Como que ela Uhum. sabe que dá pra fazer isso? Porque eu já Uhum. mando sempre pronto, mastigado, projeto. para que seja feito, Veja, só seja executado, né? o mais tranquilo possível para o cliente ter a melhor experiência possível, né? É. E a gente tava falando disso, né, Carol? A gente tava falando um pouquinho antes do episódio começar, do como é atender o mercado de luxo. Você sempre quis, você sempre almejou, mas quando você entrou, como é que foi para você? Olha, eu confesso que a minha mãe fala que eu nunca pertenci à família dela. Porque eu sempre tive grandes sonhos, sempre fui muito visionária. Então, eu sempre fui muito inconformada, eu nunca me contentei com pouco. E eu sou assim até hoje, até meu marido fala assim, nossa, mas você é insaciável. Meu marido tá até escrevendo um livro, e tem um trecho do livro que eu me surpreendi, porque o meu marido sempre falou isso pra mim como uma crítica. Aham, Nada pra você tá bom. aham. Porque eu tô sempre procurando e agora? Tá, E consegui. agora? E E agora? agora? E agora? E agora? É como se você subisse um degrau. Tá, Uhum. subi um, e aí? Tem o próximo? E se acaba o degrau, eu fico assim, mas peraí, pra onde eu chego? Sem sentido. Onde eu vou? Não, isso aqui não tá certo. Vamos criar mais um degrau. Então, desde pequeno eu fui assim. Comecei a trabalhar muito cedo, minha mãe, com 12 anos, eu queria uma bicicleta. E minha mãe não tinha condição de dar a bicicleta pra mim, nem meu pai. Eu falei assim, não, gente, eu preciso de uma bicicleta nova. De alguma forma eu tenho que arrumar. Eu voltando da escola, tinha uma feira de móveis. Essas feirinhas de móveis Aham. que tem na cidade. Aham. Eu passei, voltei de manhã da escola, passei, a feira tava abrindo às 2 horas, era o primeiro dia. Eu bati o olho e falei, nossa, que móveis lindos. Aquilo pra mim era, tipo, muito luxuoso. Eu nem conhecia a Laca naquela época. Com 12 anos, passei a mão naquele móvel, assim, ó. Aham. Aquele móvel brilhante. Falei assim, uau. Aí minha tia tinha arrumado um serviço de faxina lá. Aham. Aí minha tia, eu falei assim, tia, você tá trabalhando naquela feira, né? Eu queria trabalhar lá, será que eu posso? Eu sou criança. Aí ela falou assim, vou tentar. Ela arrumou que eu ficasse junto com a moça da loja, recebendo os Nossa. clientes e ajudando ela a deixar os móveis brilhantes. Então eu passava o dia inteiro ali naquele stand de móveis, com sofás, cadeiras, mesas, e eu tava me sentindo o máximo naquele lugar. Eu falava assim, foram 10 dias, e eu falava assim, uau, quando eu crescer, eu quero uma mesa dessa. Aquela mesa branca em laca brilhante, assim, com um tampo largo. E eu olhava aquela cadeira estofada, porque pra mim, na minha época, era aquela cadeirinha de madeirinha com tampo de vidro, né? Sim. E aí eu ficava namorando aquilo ali, eu limpava, eu lustrava aqueles móveis ali. E eu lembro que no terceiro dia a moça falou assim, Carol, você não senta, não? Porque a minha postura ali, eu já tava me empoderando, porque aquilo ali pra mim era tão chique, que eu ficava com a mãozinha pra trás, assim. Não vou estragar. Não, e eu em pé, toda arrumadinha ali, ficava olhando assim, 2 vezes por dia tinha que passar um paninho, uma flanelinha nos móveis, pra eu receber o cliente, ajudar a servir a água, eu com 12 anos. E no 10º dia, que foram 10 dias da feira, recebi o meu cheque, na época acho que deu R$100. Era R$10 por dia. E aí eu saí, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro meu pai e falei, vamos lá no Carrefour, porque na minha cidade eu não tinha lugar pra comprar bicicleta, que eu quero a melhor bicicleta que tem lá no Carrefour. Eu fui lá naquele dia e comprei a minha bicicleta. Então, tinha outras bicicletas que custavam 20, 30 reais na época, mas eu quis a de 100. Eu usei o meu salário inteiro para comprar a bicicleta. Em resumo, desde pequena eu tive esse faro para coisa boa. Então, assim, a minha roupa era separada da roupa da minha irmã. Eu trancava meu guarda-roupa porque a minha irmã acabava com as minhas roupas e eu comprava. Eu lavava as minhas roupas porque eu gostava que minha roupa fosse a mais cheirosa. E minha mãe trabalhava e aí não tinha tempo para deixar a roupa do jeito que eu gostava. Então, eu lavava minhas roupas na mão. Eu tinha máquina, eu lavava na mão todo final de semana. Trancava, era tudo dobradinho, tudo cheirosinho. Minha toalha era separada, minha escova de dente era separada. Então, assim, eu sempre fui muito... Perdão da palavra, assim, enjoada. Minha mãe falava assim, quem você puxou pra ser essa pessoa tão enjoada? Minha casa tinha que estar sempre um brinco. Se minha mãe chegava, limpava a casa, na época a gente não tinha acesso a funcionários, faxineiras. Então era a gente que resolvia, eu, minha irmã, minha mãe. Só que pra mim nada tava bom. Sempre tinha que estar mais limpo. E aí quando eu fui crescendo, que eu comecei a ter... eu morava num bairro bom, apesar de eu vim de uma família muito simples. Então, todo mundo estudava em escola particular. Todo mundo tinha carro, eu não tinha carro. Eu estudava em escola pública. E os meus amigos eram todos de escola particular. E aquilo me deixava indignada. Inconformada, né? Porque eu falava assim, como assim?
todos os meus amigos estudam e só eu tenho que atravessar a rua e ir para a escola pública. Porque tinha a escola paga, particular, era em frente à minha escola. Tinha uma pracinha e uma avenida que dividia. E eu ficava na porta da escola paga e não queria ficar na porta da escola pública. Aí na hora que batia o sinal, eu murchava e atravessava com o rabinho entre as pernas e ia pra sala de aula. Chegava na sala de aula frustrada, assim. Eu falava assim, isso aqui não é o meu lugar. Eu tinha que estar lá. Aí eu chegava em casa, mãe, por que eu não posso estudar numa escola paga? Eu quero estudar. Eu ficava... Aí minha mãe falava assim, filha, porque você é pobre. Porque sua mãe e seu pai são pobres. Aí eu falava assim, eu não quero ser pobre quando eu crescer. Ela falou, então vai trabalhar muito, porque se depender do seu pai e da sua mãe, não tem como você ser rica, não. Vai estudar, vai fazer uma faculdade. Aí chegou na época de fazer faculdade. Aí no terceiro ano, eu tava trabalhando numa fábrica, eu trabalhei dos 16, acho que aos 18, 19, numa fábrica. Eu entrava às 4 da manhã. Eu sempre odiei acordar cedo. E foi ironia que minha vida inteira eu estudei de manhã. E aí, nessa fábrica, eu trabalhava e fazia hora extra, porque eu queria dinheiro, queria ganhar dinheiro, e quanto mais eu ganhava dinheiro, mais dinheiro eu queria. Aí, um dia, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, não gosto de acordar cedo. Minha mãe falou, então você vai continuar pobre. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu não vou continuar pobre, você é muito rica, porque eu não pertenço a essa vida. Eu quero morar num castelo, eu quero ir nesses tapetes vermelhos, Olha, eu quero vida, ter né, uma gente? casa com 2 pavimentos. Falei pra ela assim, eu quero usar os melhores perfumes, eu não quero ter que ficar esperando uma vez no ano pra comprar um tênis, que eu tinha que ficar esperando uma vez no ano pra comprar um tênis. E aí, aquilo me revoltava. Eu falo assim, todo mundo tem dinheiro, por que a gente não pode ter dinheiro? Por que meu pai não trabalha na empresa do fulano de tal pra ganhar dinheiro também? Por que a gente não pode ter carro, tem que ficar andando de ônibus? Eu falei, eu não gosto. Aí minha mãe falava assim, ela falava assim, e bem, olha lá, a inconformada. Minha mãe falava que eu era meio que ovelha negra, porque eu xingava, eu brigava, eu comprava meus lanches, eu deixava separado, só que meus irmãos comiam tudo, eu não tinha lanche pra levar pro trabalho. E assim, eu comprava pra mim e pra eles, eles comiam o deles e o meu. Então eu vivi sempre em conflito comigo mesma, de acordo com a realidade que eu vivia. Eu nunca me conformei com aquilo. Então, desde pequena, aquilo já começou. E o seu marido criticava você nisso também, Gritar. desse agora. Quando eu casei com ele, quando a gente se conheceu, que eu engravidei, a gente foi morar juntos. E nessa época ele quebrou. A empresa, os sócios não deram certo, quebrou. A empresa estava com uma dívida, assim, muito alta. E eu virei pra ele e falei assim, a gente tava namorando ainda, né? Eu falei assim, olha, nós vamos ter um filho. Alguma coisa a gente tem que fazer. Aí ele falou, tá, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, o que você sabe fazer? Sabe construir. Você tem empresa de construção. Por que você não vai construir? Ele falou assim, tá devendo em todas as empresas porque teve um rombo. Aí eu fui no banco, tirei cheque. Eu nem tinha conta, dinheiro naquela época, era estagiária. Mal dava pra pagar a parcela da faculdade. E aí eu falei pra ele assim, pega o cheque em branco, vamos renegociar essas dívidas. Naquela época, falar pra mim em 300 mil... Era muito dinheiro. Era como se a gente falasse em 5 milhões, 6 milhões hoje. Questão de proporção. Aí eu falei pra ele, você dá meu cheque, que eu tenho nome limpo, distribui esse cheque, foram mais de 40 folhas de cheque. Você recupera os seus cheques que voltaram da empresa e a gente vai começar a construir de novo. Foi dito e feito. Ele foi lá, criou uma maquete, que naquela época não existia projeto 3D. A gente desenhou os projetinhos, as plantas baixas, e 2 maquetes e fomos bater de porta em porta. Vendendo para clientes, procurando terreno e fazendo a construção e vendi o projeto. Aí eu comecei a cuidar dessa parte de documentação, financiamento, tudo para facilitar pra gente. E foi aí que nós começamos de novo. E foi aí que veio o meu amor pela arquitetura. Só que assim, quanto mais a gente conquistava, mais eu queria. Mais a gente conquistava, mais eu queria. Se comprava um carro X, eu queria outro carro. E ele começava a falava assim, não é possível. Aí chegou na época de joias, né? Porque eu sempre gostei de brilho, de joias. E eu falava dos tapetes vermelhos, não era porque eu queria aparecer ou porque eu queria ser conhecida ou famosa. Eu falava dos tapetes vermelhos porque era o único lugar que eu queria me vestir. Eu queria usar aqueles vestidos cheios de cristal. Eu queria usar aquelas joias, aquelas maquiagens, aqueles sapatos. Era aquilo que eu queria. Estar no tapete não para aparecer para alguém. Eu queria para eu me vestir, talvez como rainha. Até a Lu, uma amiga minha, fala assim, amiga, não é possível. Você deve ter sido rainha na sua vida passada, porque ela falou isso quando ela esteve aqui. Vai gostar, assim, de tapete vermelho, de vestido glamuroso, de baile de gala. Eu falei, eu amo, amiga. Por mim, eu iria só o período de me arrumar. Botei o pé ali, tirei uma foto, pra mim já passou. Então, a produção pra mim é importante.
E aí, Que é a questão do criar, não deixa de ser uma arte, uma né? criação, exatamente. Só que eu acredito que vai, junto com a criação, a mensagem que passa quando você tá num lugar desse, se vestida. Uhum. Porque hoje em dia, quem usa esses vestidos, essas peças, essas roupas, a moda é uma arte, Sim, né? com E tá certeza. muito ligada à arquitetura. Mas quando você vê que são as pessoas mais influentes, e eu não falo de influência de aparecer. Uhum. Eu falo são pessoas que estudaram, pessoas inteligentes, pessoas que romperam barreiras, Uhum. pessoas que construíram tijolinhos. Claro que tem as pessoas que deram sorte e veio de berço, Sim. mas assim, ainda assim por trás daquilo tem uma história de conquista. Uhum. Então eu acredito que é mais a questão da conquista. Uhum. Pra mim, por que não faz tanto sentido na hora que eu chego lá? Porque eu já conquistei. Uhum. Então, pra mim, o processo da conquista, ele é valioso. Uhum. E quanto mais alta a conquista, mais emoção, pra mim, ela surge. Então, acho que é por isso que eu sou inconformada. Porque quando eu conquisto, aquilo pra mim dá a impressão, é até assim... Eu peço muito perdão pra Deus, que eu falo, Senhor, será que é ingratidão? Eu sou tão grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquisto, mas assim, eu quero mais. Uhum. Não tá bom pra mim. Eu quero chegar. Você gosta do desafio, né? Eu amo. Confesso que tem hora que o desafio é difícil demais, né? Exato, Podia ser um pouquinho mais menos, fácil, né? é. Mas assim, eu sou apaixonada por esses desafios e por crescimento. Uhum. Nossa, eu acho, Carol, assim, eu tô, assim, abismada, a gente já falou disso, mas assim, eu acordei hoje, falei pro meu marido, falei assim, eu estou nervosa, vou entrevistar a Carol. Eu nunca fico nervosa, eu estou nervosa, o que eu vou perguntar Ai, gente, pra você tá ela? nervosa. Eu tô aqui Mas- fazendo a Greta. Mas é legal ver, conhecer a pessoa por trás do Instagram, por trás das fotos dos tapetes vermelhos, porque a gente que não tem esse acesso, né? Quem Sim. não tem esse acesso, olha para isso como muito distante e acaba vendo só o que tá ali, não enxerga o ser humano por Exatamente. trás e etc. E a gente tava falando justamente disso do alto padrão agora há pouco. As pessoas querem ver o que você faz profissionalmente, mas os seus clientes do alto padrão se conectam com você pelo que você vive, pelo que você faz, por quem você é, não somente pelos projetos, né? Como é que foi isso pra você? Como é que foi assim, nossa, eu preciso me conectar com o meu cliente através da minha vida, através da Carol e não só dos projetos em si. O que acontece? Chegou um determinado tempo, assim, da minha vida, que a cidade começou a ficar pequena pra mim. Não menosprezando a cidade, que eu amo a minha cidade, mas eu falo que tem momentos na sua vida que a geografia, ela interfere diretamente no que você vai ser. Seja na cultura, seja no financeiro, seja no tamanho populacional. Então, dependendo do tipo de trabalho que você exerce, ali aonde você está, para você expandir, te impede. Então, eu comecei a sentir que São José, pro nível que eu queria chegar de projeto, de cliente, e eu não estou menosprezando as pessoas que talvez não tenham condição de fazer um projeto de 50, de 100 milhões. Eu estou falando que eu queria atingir esses clientes que podem fazer um projeto de 50 milhões. Não deixo de fazer os que faz apartamento pequeno, que faz apartamento somente para alugar, a gente faz praticamente todos os projetos. Mas eu queria aquele projeto, porque viagens, eventos, você começa a expandir a sua mente. A sua visão começa a aprofundar demais no que é mais refinado. Então, tudo que você começa a ver que você fazia, você começa a falar assim, isso não é mais o que eu gosto de trabalhar. E eu falei, como que eu vou fazer para atingir esses clientes? Porque eu impulsionava, mas esse cliente não vinha até mim. Aí um dia eu conversando com uma pessoa num desses eventos, assim, né? E eu não mostrava evento nenhum, era só bastidores, assim. Eu falei assim, eu sou arquiteta, tenho um projeto. Ela tinha uma empresa muito grande, inclusive uma rede muito famosa. E eu falei assim, a gente pode fazer uma parceria com seus móveis, eu posso colocar, a gente pode criar para os projetos que eu faço de construtoras, de prédios, né? Aí ela falou assim, a gente pode sim, mas o que você faz? Além você é arquiteta, nunca te vi por aqui. O que eu senti quando ela falou, nunca vi você em nenhum lugar, você vai nos eventos tal? Eu senti que eu não pertencia ao espaço ciclo social dela.
Porque, como se diz assim, quem é você na fila do pão? Ela não foi arrogante, Você é ela foi filho uma de quem? né? Ela foi uma fofa, mas eu percebi que ali tinha uma bolha. Aí eu voltei pra casa, como sempre, né? Quando alguém meio que me desafia, aquilo ali me move de uma força. Eu falei assim pro meu marido, assim, eu falei assim, chega, nós não vamos mais ficar no anonimato. Você tá abrindo a empresa em São Paulo, nós vamos usar disso, do limão a gente vai fazer uma limonada. A gente não pode chegar lá sendo somente nós aqui de São José dos Campos, porque a gente deu certo aqui em São José dos Campos. Eu percebi que as pessoas de São Paulo, desse ciclo social mais elevado, financeiramente, eles precisam que você seja alguém no meio deles. Então, o que nós vamos fazer? Todos os eventos que a gente recusa, nós vamos aceitar. Até esses de viajar, porque quando era para viajar eu não gostava muito. Nós vamos começar a postar esses eventos intencionalmente. Mesmo Você criou eu não toda uma gostando. estratégia Foi. de branding. E nós vamos estar nos lugares que esses nossos clientes vão estar. Nesses nossos futuros clientes vão estar. Eu te confesso que não foi fácil. Porque as pessoas, todo mundo eu ficava assim, como que todo mundo se conhece, gente? Você chega num evento do outro lado do mundo, chega lá falando, oi, um que mora no sul, o outro mora, eu falava assim, como que esse povo se conhece, pelo amor de Deus? Só que o ciclo, aquele ciclo A verdade é que todo mundo tá no mesmo no lugar. mesmo lugar. As pessoas que têm ali um estilo de vida parecido, elas frequentam o mesmo ecossistema. E foi onde eu falei, nós temos que mudar o nosso ecossistema. Então a gente começou a fazer mais amizades, até a gente tem uma empresa em Orlando há mais de 10 anos, e quando a gente ia para Orlando, a gente trabalhava e ia embora, a gente não se conectava com ninguém lá. Até isso a gente mudou. Então assim, a gente passou Virou a uma conhecer... forma de vida mesmo, um estilo de vida. Exatamente. E aí fomos conectando, e novos negócios foram desenvolvendo, aí começaram a vir os primeiros clientes, assim, que, nossa, a primeira vez que eu consegui cobrar um projeto quase 30 vezes mais do que eu cobraria aqui. Porque não porque eu estava cobrando caro, mas é porque o lugar que eu estava fazendo o projeto custava aquilo. E o meu ainda estava abaixo do valor dos outros arquitetos da região. E aí, na hora que eu fui passar um orçamento, eu fiz assim... Ele não vai querer. Falei, como que eu vou passar esse orçamento? Eu falava assim, Deus, eu não tô duvidando de ti. Mas é isso mesmo que eu fiz conta, refiz conta, eu baixei, dei 50% de desconto e o valor tá dando assim, era um valor exorbitante, perto do que eu tava acostumada a praticar, o que minha tabela no lugar onde eu estava permitia. Mandei com aquela sensação que a pessoa que tem fé, mas às vezes não tem tanta fé, né? Que a gente fala que acredita em Deus até a hora que precisar colocar a fé à prova de verdade. Aí eu olhei e falei assim, pra minha equipe, falei assim, olha, eu vou mandar esse orçamento aqui, mas olha, tô nem com esperança, porque, né, esse valor aqui, a pessoa sempre perguntou, você faz em 3 vezes? Eu fiz, não tô acreditando. Pra você ter noção, o valor, eu conseguia, se eu não quisesse trabalhar por 1 ano, eu não precisava. Eu conseguia manter o escritório ali por 1 ano com esse projeto. Que foi um projeto, assim, maravilhoso. Foi delícia de fazer. E foi onde começou a abrir portas, né? E um vai conectando com o outro. Aí o seu projeto vira seu currículo, vira referência. As pessoas vão, elas gostam. A minha casa também. Hoje aqui nem tanto, porque a minha casa aqui já eu falo que já não condiz mais comigo. Eu já tô querendo mudar. Já tá querendo... e agora? E agora? Então... Só que assim, eu tô naquela, como eu quase não fico em casa, aí você pensa, construir agora, eu não sei se eu tô preparada para assumir uma obra com tão pouco tempo que eu fico em casa, né? Então eu tô ainda equilibrando, se eu fico, se eu não fico, aí agora eu tô indo muito para São Paulo, a gente fica em São Paulo, fica nos Estados Unidos, fica aqui, agora meu marido criou um curso para treinamento imobiliário e vai viajar mais ainda, então eu falei assim, não sei se faz sentido eu fazer uma casa maior, uma casa nova agora, somente porque a casa hoje... Não combina mais com você. Não é nem questão de combinar, que eu acho que ela ficou pequena. A gente vai crescendo, o filho vai aumentando. Agora meu filho já tá com namorada, meu enteado também já tá na fase de namorar, minha filha daqui a pouco já tá falando de estudar fora. Ela com 6 anos, ela fala que com 12 anos ela quer estudar fora, então eu falo assim, fazer uma casa maior para daqui 5 anos, eu ter que voltar para um espaço menor, eu falei, então acho que agora não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu deixei ainda stand-by Essa parte. Carol, você falou uma coisa que para mim fez muito sentido. Quando a gente olha a vitrine do Instagram, a gente vê projetos muito luxuosos, né? Que é o que seu core business. Mas você falou, a gente faz projetos em geral, a gente faz produtos, inclusive faz
uma criação realmente em diversas áreas. Quando você falou de um tema, é uma das perguntas que eu recebi até pela Jovem Pan. Hoje a gente vê empresários como você, como seu marido, que não ficam na cidade, mas que têm muitos investimentos imobiliários, que resolveram investir no mercado imobiliário e se tornaram investidores imobiliários. Inclusive, vocês trabalham com isso, tem lançamentos sobre isso e etc. Como que você vê hoje a arquitetura, os projetos de interiores impactando a rentabilidade desses investidores, assim? Porque hoje, quando a gente está falando aqui de São José, a gente tem um nível de investidor. Quando a gente fala que você expandiu esse mercado, você também teve acesso a outros, né, a outros investidores. Como é que foi isso? Como é que você enxerga que essas pessoas veem a arquitetura e o design como um aumento de rentabilidade, por exemplo, em locação, em compra e venda de imóvel, enfim? Olha, eu falo que a gente teve pré-pandemia e pós-pandemia. Legal. O luxo sempre existiu. Claro que agora com as redes sociais aumentou muito mais, porque pessoas que não tinham acesso, mesmo que ainda não tenham condição, mas de alguma forma elas querem acessar determinados luxos. E o morar bem, hoje, pós-pandemia, virou o maior luxo que existe hoje no mercado. Tanto que, pós-pandemia, as marcas desenvolveram marcas de roupa, desenvolveram os produtos para casa. Então, assim, você vê hoje Dolce & Gabbana, Fendi, Armani, todas essas marcas com nicho, Hermès, com coisas para casa, desenvolvendo produtos para a linha casa. Então, eu acredito que a pandemia trouxe essa consciência de que o morar bem não é só você ter uma casa grande, não é só você ter uma casa bonita, ou com acabamento caro. O luxo vai muito além do valor, tá? Ele vai da questão da exclusividade. Você pode ter uma casa, hoje eu vejo muito, eu faço essa consultoria até para a empresa do meu marido e para alguns corretores, eles estão vendo uma casa que está ali 2, 3 anos no mercado e não vende a casa. Ah, Carol, nessa casa não vende, o proprietário está precisando vender, você pode ir ver o que está acontecendo? Eu entro na casa, as pessoas tendem a colocar muitas coisas na casa, muitos elementos, muita informação, achando que isso é o luxo. Eu vou colocar cada ambiente com uma cor, cada ambiente com um elemento diferente, piso de uma cor nos quartos, bancada verde, azul, cinza, amarelo, cada lugar tem um estilo diferente, a pessoa gosta de 10 estilos dentro da casa dela, cada ambiente tem um estilo diferente, e isso não é a conexão com o luxo. Isso aí acaba trazendo uma poluição visual. Então eu vejo que muitas casas ficam no mercado porque a pessoa às vezes investe muito, mas não investe com consciência, com sabedoria e inteligência. Poderia até ter investido menos, mas com mais inteligência, com mais função. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer essas consultorias, eu sempre falo, menos é mais. Não queira sair gastando tudo que você tem. Às vezes a pessoa passa a vida inteira juntando dinheiro para construir a casa dos sonhos e gasta tudo porque viu uma parede. Eu já tive cliente que chegou, foi lá para Dubai, viu um pilar, queria fazer um pilar de Dubai aqui. O outro foi lá para Las Vegas, viu não sei o que em Las Vegas, queria fazer algo de Las Vegas. Então não é porque você vai para determinados lugares e você acha bonito ali naquele lugar que combina na sua casa. Isso também tem a questão cultural. A nossa região é uma região sofisticada, São José dos Campos é uma região sofisticada, tem muitos empreendedores, investidores. Porém, por ser uma cidade interiorana, eu vejo que falta um pouquinho de conhecimento nessa questão da arquitetura, tá? Para trazer para dentro da casa. E aí, quando você fala na questão do luxo, de como as pessoas veem essa questão do investimento, quando você vai investir no imóvel, às vezes é melhor você pegar um imóvel mais velho e essa diferença, você fazer uma reforma, porque vai valorizar mais o seu imóvel, do que você pegar uma casa, às vezes, 100% completa, com muita coisa cara, mas que às vezes nada conversa com nada, aquilo ali vai desvalorizar. Então, a importância do design é que fazer a composição certa para que qualquer olho que olhar para aquele imóvel, o olho ele enxerga beleza. Independente. E é treinável, né? Exatamente. Porque quanto mais você treina, quanto mais você olha para beleza, mais você fica crítica com a beleza. Exatamente. E aí a pessoa, até o leigo, vai entrar numa casa super poluída, ele pode até ser uma pessoa maximalista, ele vai gostar. Mas se você pegar uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento com questão de coerência, ela vai entrar numa casa e vai falar assim, é bonita, mas não é o meu estilo.
Agora, quando você faz uma casa com intenção proposital, você pode colocar sim a sua personalidade, mas você faz uma coisa mais limpa, mais neutra, que a casa descansa quando você olha, não tem uma pessoa que não vai gostar, até quem é maximalista. Então, quando você pega uma casa e você investe, e eu não falo só em investir financeiro, mas você investe em intenção e num bom projeto, aquela casa automaticamente ela vai se valorizar. Exemplo, você tem um condomínio, tem 10 casas à venda. Pode ter 10 casas à venda e uma dessas casas, o projeto foi muito bem pensado, foi muito bem elaborado, é um projeto minimalista, mas essa casa está 30% a mais do que as outras que precisa dar uma reformada. Essa casa de Vai vender 30% vai primeiro. vender mais rápido do que as outras. Então, assim, é muito importante. Impacta até o fluxo de venda, então. Exatamente, exatamente. Eu tenho clientes que chegam para mim e falam assim: ai, Carol, eu fui relutante em vir aqui conversar com você porque todo mundo fala que você é cara. Eu falo assim, mas você nem fez o orçamento comigo. Como você sabe Eu que tô aqui sou cara? pensando, será que dá, gente, pro novo escritório? Dá. Será que dá? Será que dá, Ana? Pra gente... Vamos fazer o novo Será? escritório. Será que dá? E aí eu falo assim, mas o que você quer? O que você espera? Essa casa é para você ficar, para você vender? Tudo isso precisa ser entendido. Ah, é para eu ficar, mas eu posso vender no meio do caminho. Então, peraí, se você pode vender no meio do caminho, vamos fazer um projeto mais inteligente. Aí, quando você estuda para o cliente e mostra a proposta, fala assim, não, Carol, mas eu não vou gastar isso em imóveis. Eu falo assim, gente, pode gastar. Porque a sua casa, de 10 casas boas que tem no condomínio, a sua vai ser diferenciada. E a pessoa vai entrar, ela vai ver. Não, mas depois eu vou pegar de volta. Tenho certeza. Se você não pegar, a gente leva. É dito e feito. Aí os clientes ligam pra mim, Carol do céu, a casa veio aqui, não tem um que não gosta. Vendi a casa muito mais do que o meu vizinho. Vendi a casa muito... Então, assim, quando você faz algo pensado, você vai ter valorização. Todas as casas que eu moro, eu gosto muito de mudar, apesar que tem 10 anos que eu não mudo. Todas as casas que eu faço pra mim, eu não economizo em intenção. Eu ponho móveis de qualidade, eu invisto no design, porque é diferente quando você olha um produto. Se você pegar um carro hoje popular, pode ser bonito, mas se você pegar um carro importado, onde o design é diferente, o acabamento é diferente, o maquinário, a mão de obra, tudo é diferente. O carro importado, não que eles não tenham a mesma função, mas ele não é muito mais bonito. Sim. Até quando você entra nele, você não se sente, parece que você cresce? Não é diferente? Sim. A casa é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Uma roupa bem costurada, Sim. uma roupa com uma costura alinhada, quando você vê um corte muito bem feito à mão, não é diferente de uma Com certeza. produção em escala? Então, assim, a casa, tudo é a mesma coisa. Até a cortina, acabamento de cortina. Ah, a cortina ficou mais cara. Eu vejo muito cliente que vai lá e fecha a cortina em outro lugar do que eu indiquei, porque ficou 30% a mais. Eu falo assim, tá bom, não tem problema. Aí eu chego lá no dia de fazer a entrega, olho a cortina e faço assim, que é isso aqui? Eu falo assim, é lógico, tem 30% a menos de tecido, lógico que ela é 30%. A barra, 5 centímetros, a cortina mal faz a onda porque não tem tecido suficiente pra você puxar, fica esticadinho, quase que transparente. Eu falo assim, aí eu chamo o cliente e falo assim, fulana, tá explicado por que ficou 30% mais barato? Ela economizou 30% de tecido. Aí o cliente tem que trocar a cortina porque a cortina já não tá comunicando Com todo o entorno. com todo o ambiente. Então, assim, tudo não é que custa mais caro, porque... é só porque tem a palavra luxuoso. O luxo, ele é de certa forma, uma exclusividade. Você Então- compra o exclusivo, né? Exatamente. Você paga mais caro porque você vai ter qualidade. Exatamente. A minha sogra fala um negócio que coisa boa tem valor. Ela sempre fala isso. Coisa boa tem valor, né, gente? Coisa boa tem valor. E realmente, assim, né? Porque você olha uma peça, olha uma bolsa. Eu sou adapta às bolsinhas. Eu sou suspeita. Eu também. E aí, assim, sabe o sonho de menina? Meu sonho era pra Disney. Já contei isso aqui. Meu sonho, E você foi? e eu fui. Já acabei de voltar, passei 28 dias. Gente, esse sonho eu nunca tive. Vocês acreditam? E agora fiz você 5 mora lá. Fica Não mais lá piso, do que aqui. Não piso nem... Gente do céu, eu falo. Eu passei 5 anos indo para os Estados Unidos, E para a nunca terra foi? do Mickey. Eu passava na porta. Meu marido falava assim, você tem que ir para Disney, amor. Eu falava, não quero. Falei, não, me deixa aqui. Me dá o dinheiro da Disney que eu vou lá comprar uma roupa, vou lá comprar outra coisa. Não quero ir para Disney. Não, mas você tem que levar... Mas até agora você foi, né? Olha, nesses 10 anos de empresa, eu devo ter ido umas 5 vezes. Assim, eu fui Eu com iria meu filho um todos os dia, dias.
Fui para o Universo. Eu iria E todos- depois, quando a minha filha nasceu, acho que com a minha filha eu fui umas 3 vezes. Gente, se eu fui 6 vezes, assim, foi muito. Eu não tenho muita paciência. Ah, de fila, do calor, do frio, qual que é? Bom, já me disseram que eu tenho um problema com a minha infância. Que eu não gosto nada que é de criança, nada de brincadeira. Apesar de amar ser mãe, mas eu não gosto muito de parque, de... Entendi. Então eu não sei te explicar. Eu acho aquilo tudo muito mágico, é lindo. É lindo. Eu fico ali, eu fico só olhando detalhe. Aí eu imagino Fico- você é. com seu olhar, olhando cada detalhe, cada pintura, cada... Que lá Fico. são os detalhes, né? Fico Lá olhando, feito de fico olhando até as detalhes. sujeiras. Tem sujeira nos cantos. Eu falo assim, gente, como que será que eles fazem pra limpar isso aqui? Eu falo assim, nossa, olha aquele cantinho ali. Gente, será que alguém vem aqui limpar, passar uma escovinha, porque tá tão limpo? Eu fico assim pro meu marido, amor, o que você repara? Eu falo, não, amor, olha lá no cantinho daquele castelo. Não tem uma poeira. Eu falo assim, como assim? A gente tá dentro de uma montanha russa. Quem que vai ali subir pra limpar se o parque... Eu falo, não é possível. Mas Eu era reparo meu em sonho tudo. de criança ir pra Disney. E minha mãe sempre falou assim: trabalha, minha filha, trabalha, estuda que você vai E vai. conseguir. Então, fui primeira vez, eu ia antes da pandemia. Aí, quando eu tava indo, veio a pandemia. E aí, a gente teve que esperar, tudo fechou e tal. Fui em 2022 a primeira vez. Fui assim, com o dinheiro contado. Sabe aquele dinheiro que você... Sei. Fui com o dinheiro contado. Eu tenho 28 anos. Então, eu fui com o dinheiro contado. Tinha acabado de me formar, o escritório tava engatinhando. Começando. Nossa, as coisas estavam começando. Vim de São Paulo, eu trabalhava numa startup antes, nossa startup foi vendida. Então, tava voltando para São José, voltando a viver São José dos Campos, tinha ido para São Paulo. Você sabe como é totalmente diferente. Então, você volta, você tá em um choque de realidade. Tô aqui de volta, mas é isso aqui que eu escolhi pra mim. Eu nunca quis sair, nunca quis morar em São Paulo. Eu quis sair, quis trabalhar, quis viver outras coisas, novas experiências. Tanto que o nosso escritório e as empresas, a incorporadora, a intenção é ser tecnológico, é ser inovador, porque eu vivi isso nos escritórios de São Paulo. Então, a gente tinha esse olhar. São Paulo é outro mundo, É né? outro universo. Eu falo que São Não Paulo... tem comparação. Eu falo assim, o que me atrai numa cidade? Até as pessoas perguntam assim pra mim, você não tem vontade de morar em Orlando? Eu falo assim, morar, me mudar, não. Mas eu tenho vontade de inverter. Uhum. Por exemplo, passar o meu dia a dia ser lá e vir para São José dos Campos para tentar uma outra vida, porque eu nunca morei fora assim, de São José dos Campos. Então, eu tenho assim, de vez em quando eu falo assim, vamos amor, vamos passar uma temporada? Fica 20 dias lá, passa 15 aqui, fica um mês lá, 15 aqui, a gente põe as crianças na escola. A gente já conversou isso, por 10 anos a gente fala sobre isso. Mas nunca me deu essa vontade. Por quê? Porque, assim como você, eu vejo São Paulo parecendo que é uma veia pulsante. Sabe quando dilata, que você tá treinando e aquela veia salta? Você vê o sangue, aquele tutu. Isso pra mim me atrai na cidade. Uhum. E São Paulo é muito assim. E Orlando eu já vejo que é uma coisa um pouco mais pacata. E aquilo ali não me passar em Orlando mais dias, como eu fiz agora, né? Eu acabei de voltar, fiquei em janeiro lá. É tudo longe, né? Aí tudo é carro, e aí, assim, dependendo de onde você fica, a gente ficou em condomínio, então era um pouco mais longe. Não tem pessoas na rua. Exato. Aí o pessoal tava jogando golfe, e aí ia ser uma vida assim. Gente, eu acho que eu ia Tudo enlouquecer fechado, morando não tem aqui. vitrine. Eu ia enlouquecer morando aqui, um tédio, porque eu sou ligada nos 220. Então, quando eu vejo essa questão do sonho, nem lembro que entrei falando disso, gente. Nem... O sonho da de ir para a Disney, que você conseguiu agora. E aí eu consegui, resolvi, né? Óbvio, fui andar, fui pra Disney com 23 anos, então, as primeiras vezes. Então, assim, você vai conquistando coisas, né? E aí, o que eu vejo, assim, do luxo, do mercado de luxo, é isso. Eu vejo hoje, por exemplo, os meus clientes, nossa, mas quando você foi pra Disney... Ah, eu fiz isso. Você gera conexão. Então, quando você começa a viver isso, você gera essa conexão. E o contrário também, porque eu me conecto muito. Ontem eu tava fazendo uma reunião com um cliente, ele é dono de uma construtora, médico e investe em construção também. E aí, a gente contando a história um do outro. Não, meu pai era feirante, minha mãe era feirante. Você vai vendo as histórias das pessoas e você vai vendo que esse lado do luxo, às vezes, é o simples também. É o simples. Hoje eu creio muito mais nisso do que antigamente. Sim. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais simples a pessoa é. Uhum. Por incrível que pareça. Sim. Quando você percebe, assim, às vezes, tem pessoas que são arrogantes. Eu percebo, sim, nesse meio.
Tem pessoas que são soberbas, Uhum. mas você pode ter certeza que essa pessoa que é arrogante e soberba, ela provavelmente ela foi um herdeiro. Uhum. Ela só tá dando ali continuidade No a legado. um império que foi construído, a um legado que foi construído através de muito suor, ali do tijolinho por tijolinho, do pai, da mãe, do tio, do avô, enfim, de quem, da Uhum. sucessão. Então, mas as pessoas que elas construíram, tijolinho por tijolinho, que foram atrás dos seus sonhos e foram ali conquistando a sua jornada, eu vejo que essas pessoas são muito simples. Uhum. Independente do que elas comem, do que elas vestem, do que elas possuem, Uhum. tem a simplicidade. O que elas querem é a verdade, Essa conexão. o dia a dia ali quer entender de onde você veio, até mesmo por quê? Porque as pessoas arrogantes, elas não têm muito, elas até ficam, mas elas não pertencem. Uhum. Elas passam, elas não ficam ali. Então, assim, as pessoas, quanto mais verdadeiro você for, mais a sua história for genuína, Uhum. mais você vai se conectar com as pessoas que você admira. Uhum. Então, tem muita gente que você entra e fala assim, uau, eu tô aqui com essa pessoa que nem a semana passada eu tava com o dono da Havan. E assim, eu vi a história dele e falei assim, gente, como assim? Ele falando que ele usa um carro de 2017. Porque ele tem vários aviões, helicópteros, mas ele fala assim, porque eu não ligo para o luxo. Ele falou, luxo para mim, eu moro bem, eu viajo, eu como bem, eu passei com a minha família, a gente tem um bom plano de saúde, tudo que eu adquiri hoje, eu uso para o meu trabalho, para produzir, para fazer mais pessoas se realizarem, Uhum. prosperarem. Então, para mim, já tá bom. Então, o que eu vi daquele cara? Uma humildade, uma coisa assim que, para ele, até onde ele chegou, pode ser que ele deslumbrasse de algumas coisas, mas depois ele viu que o que faz sentido na vida dele, depois de onde ele chegou, é o quê? É se conectar, Uhum. é viver o presente. Tem um episódio, inclusive, que a gente fez com a Marta. A Marta, ela é uma ativista, assim, e ela faz alguns trabalhos em Moçambique, e a gente ajuda lá. Então, Vocês assim, ajudam, eu também tenho trabalho lá. é muito legal. O escritório ajuda, a gente manda, enfim, através do MBM, da Foundation. E a Marta tem uma frase que ela fala assim: se a sua prosperidade não impacta a vida de outras pessoas, tudo que você tem é dinheiro. É isso. E essa frase me pegou porque eu tava no auge de conseguir e de comprar a primeira bolsinha e de fazer isso. Uau! Uau, dei Compramos certo a na primeira. vida. Venci. Exato. Mais uma venci. etapa, check. Exato. E aí, quando ela me falou isso, eu falei assim: eu tô toda errada. Falei, o que eu tô fazendo de errado, né? Eu tô focada só no meu trabalho. E aí isso abriu minha cabeça. Eu falo, né? Tô voltando pra Disney ano que vem de novo, se Deus quiser. E vai tomar um café comigo. Eu vou, Me avisa eu vou. quando você vai, que eu tento casar a data. Exato. Se você quiser, eu vou até pro parque. Gente, ó. Eu trouxe ela a primeira vez pra um podcast e ainda vou levar ela pro parque. Eu dou uma passadinha no parque, eu faço esse esforço. Mas a gente quer... É muito legal, mas assim, eu falo... Beleza, mas eu não vou mais sozinha. Eu vou levar meus pais, que nunca não viajaram. Vou levar os meus avós. Eu vou transcender isso pros meus funcionários. Porque Exatamente. se a minha prosperidade é o que a Marta fala, não tá impactando a vida de outras pessoas, Não tudo que eu tenho é só sentido. dinheiro. Não faz sentido. Então, eu vejo lá no isso escritório muito... eu faço isso, a gente tem uma poupança que eu faço. Então, o que a gente faz? Todo começo de ano, eu aprendi a criar metas. Então, você entra no corredor do escritório, eu aprendi isso com o Paulo. O mural da vida extraordinária. Nada mais é do que você olhar e mentalizar aquilo que você quer para sua vida. Uhum. Então, eu sempre fiz isso desde criança. Eu fechava os olhos, gente, por incrível que pareça, eu nem sabia que isso era você estar moldando o seu futuro. Eu vim descobrir isso há pouco tempo atrás, mas eu sempre moldei o meu futuro. Eu fechava meus olhos, eu me via naquele tapete vermelho, eu fechava o olho, era como se eu estivesse sonhando acordada. Eu via, aquilo ali era real. Eu começava a criar histórias na minha cabeça. E quando eu abria meu olho, tinha passado 1 hora, 2 horas. Gente, eu tinha escolhido até o meu marido no meu pensamento. Era uma coisa muito louca, porque eu falava assim, gente, eu sou maluca. E eu vim descobrir pouco tempo atrás... mentalidade. Que isso eu estava mentalizando o meu futuro. E hoje, avaliando de onde eu saí e onde eu cheguei, não que eu era miserável, gente, mas a minha vida era muito contada. Nossa família era muito simples, assim, e simples de ter pouco dinheiro mesmo. Então, eu não tinha acesso nenhum. Para vocês terem ideia, eu não tinha
na época era R$1. Eu não tinha R$1 pra comer lanche no final de semana, que todo mundo do bairro juntava de bicicleta e ia comer lanche, cachorro quente. Então, assim, aquilo pra mim não era tangível, porque R$1 ia fazer falta na semana pra gente. E quando eu olho, eu falo assim, gente, que loucura. O que eu vivo hoje, lá atrás eu mentalizava. Sim. Eu fechava meus olhos, eu me imaginava nos Oscars da vida, nesses tapetes vermelhos, com aqueles vestidos arrastando, com a cauda, com aquelas joias caríssimas, sabe? Com aqueles cabelos. E eu vivo isso, e se você avaliar, era meio que improvável pra mim aquilo acontecer, mas eu mentalizei. E eu acreditava. Eu E fez por onde também, né? Porque não adianta, é o que eu falo isso sempre. Não adianta você sonhar e não agir. Porque sonho sem ação não funciona. Só é um sonho. Então, eu acho que isso faz diferença. Acho que é importante frisar isso, né? E Carol, assim, a gente falou bastante do investidor e falamos da questão do acesso também, né? Hoje, a gente falou aqui, São José é bem diferente com relação a São Paulo e etc. Eu sinto também que o pessoal aqui mais do interior não tem esse acesso, né? Então, eu acho que você escolheu também expandir o seu mercado, porque você não tinha a possibilidade de criar 100%, né? O que você imaginava, enfim. O que você vê hoje, Carol, como tendência para São José e para o Vale, que você já vê lá fora, que já é natural lá fora, que tem chegado em São José agora, porque você ainda está aqui de alguma forma, né? Você ainda tem projetos aqui. Fui lá no projeto da casa, do Nexus, né? Da mostra. O que você vê de tendência que tem chegando aqui, que você acha que as pessoas, os investidores, têm que olhar e que você, como profissional, recomendaria? Olha, gente, eu costumo dizer que São José dos Campos, apesar de ser uma cidade interior, é uma cidade muito bem desenvolvida. Os arquitetos, mesmo a gente vendo algumas pessoas não terem tanto acesso, mas a rede social, a internet, ela trouxe esse acesso para perto. Então, de certa forma, São José dos Campos é uma cidade, assim, muito atualizada. É uma cidade próspera. A parte de arquitetura, nós estamos avançados. Eu vejo bastante isso, mas eu ainda acho que o minimalismo, que é uma conversa muito clara que se tem mundo afora, ainda deixa um pouco a desejar em São José dos Campos. Mesmo a arquitetura tendo essa parte ali um pouco minimalista, mas eu falo da parte interna, do estilo de vida, até da vestimenta do joseense, ainda tem ali um pouco de maximalismo. Então, assim, eu acho que o fato de apesar da gente ter rede social, nós estarmos no interior, a gente não tem aquela comunidade social. Como que eu posso explicar isso? A gente não tem aquela atividade social. Então, eu percebo que isso impede um pouquinho, às vezes, da gente lapidar um pouco o nosso olhar para esse estilo de vida. Então, eu percebo que quando os clientes, às vezes, vêm, quer muita informação num projeto, então a gente tem que dosar ali, tentar levar essa consciência para o cliente, olha, vamos tentar fazer menos assim, porque depois se você precisar vender, vai valorizar o seu imóvel, porque se você coloca muita informação, você está levando a sua personalidade, e a sua personalidade é a extensão do seu interior. Então, quando você não consegue compor uma roupa, e não é às vezes por falta de conhecimento, é porque realmente a roupa reflete o que você tem por dentro. Então, às vezes as pessoas, elas gritam através da arquitetura, elas gritam através da vestimenta, elas gritam através do cabelo, da cor do cabelo. Hoje em dia eu vejo as pessoas cada vez voltando mais, tirando muito aquele artificial do cabelo. Eu mesma já fui essa. Eu saí disso, eu usava loiro platinado. E hoje eu olho as minhas fotos com loiro platinado. Meu Deus, como é que eu fui assim? Eu falo, gente, da onde foi que eu tirei que loiro platinado combinava comigo? Eu falo assim, horrorosa, ridícula, como que você conseguiu usar? E eu achava o máximo, quanto mais platinado, melhor. Quanto mais loiro, melhor. E hoje, eu não me imagino voltando a ser loiro platinada. Porque não tinha elegância. Não é só porque eu acho que o loiro combina comigo, apesar de eu ter minha alma loira, eu falo que eu nasci com a alma loira, não é só porque eu gostava do loiro que aquilo combina comigo. Então, eu vejo que por falta dos acessos sociais às redes, por falta de consistência. Na rede social, as pessoas acabam não entendendo muito sobre o que está em alta hoje. Alguns conceitos, né? Exatamente. Ela vê uma influenciadora que ela admira, que ela vê de vez em quando ali, ela não segue, não acompanha todo dia, e eu acho que tá mais do que certo, porque a rede social dá tudo ali pra gente, inclusive ansiedade. Mas assim, ela não vai estudar o porquê que aquela influenciadora colocou na casa dela ali determinadas coisas,
Um papel Por que de que parede. o arquiteto chegou? Por que que a casa dela... Nossa, a casa dela parece um showroom. Eu escuto muito isso da minha casa. Uhum. Nossa, mas você não tem muito porta-retrato, você não tem muita decoração na casa? Não, porque aquilo ali gera um ruído. E quando eu chego em casa, eu já mexo com aquilo ali todos os dias, tanto, você sai ao mundo, é tanta informação que o seu cérebro recebe, internet, visualizando, que a sua casa tem que ser uma extensão de paz. Uhum. Então, assim, o que eu quero comunicar na minha casa comigo mesma? Eu quero silêncio. E o silêncio é o quê? Ele não tem ruído. A arquitetura hoje busca o silêncio. Uhum. Então, a tendência hoje é minimalismo, não porque minimalismo é sem graça. Uhum. É porque o minimalismo ele é silencioso. Uhum. Então, de nada adianta você sair do buzina, trabalho, telefone, pessoas que trabalham falando o tempo inteiro, vendo informação, vendo cor, vendo gente. Você chegar em casa, a sua casa ser outra extensão da sua Isso. mente. Não pode. A sua casa tem que ser uma extensão do seu corpo. Você precisa sentir, a sua casa tem que te acolher. Como que você consegue dormir? Eu, particularmente, eu não consigo, num quarto todo colorido. Uhum. Como que você vai fechar os seus olhos ali naquele momento e a última coisa que os seus olhos viram, azul, verde, amarelo, roupa jogada, um monte de coisinhas, assim, seu olho, o que acontece? Seu cérebro tem que fazer a leitura daquele lugar, Uhum. porque ele viu. Tudo que você vê, seu cérebro registra. Aí o que acontece? Seu cérebro não vai dormir descansado, Desliga. porque tudo que ele viu foi muita informação, mais informação. Por isso essa pegada do não mexa no celular antes de dormir, não é porque só porque a luz do celular é prejudicial. Gente, não. É que você, ao invés de você desligar, você tá mandando informação pro seu cérebro. Seu cérebro não desliga. Então, se seu quarto é um combo de informações, Você também não vai descansar. a sua sala, se é a maior parte do tempo que você passa ali, é um combo de informação, tem bagunça, é brinquedo, é tudo jogado, você não sabe o que é sala, o que é brinquedoteca, você não vai descansar. Uhum. A sua mente não vai desligar. Aí você acorda sem saber por que E você não acha, descansou. que é uma dúvida minha, tá? E você acha, por exemplo, que essas decorações mais maximalistas, por exemplo, para projetos, por exemplo, uma sala de Airbnb, tô fazendo um quarto de Airbnb, a pessoa vai passar um final de semana aqui. Funciona. Aí funcionaria mais. Funciona, porque aí é a comunicação. Que aí mais instagramável. Exatamente. Quem vai ficar no Airbnb é igual hotel. Você vai nos hotéis, por mais que tenha um hotel minimalista, se você olhar, tem grandes mármores, grandes lustres, grandes decorações, tudo maximalista. Mesmo que seja uma linguagem mais elegante. Mais neutro. Uhum. Então, assim, porque aquilo ali tem que causar impacto. Eu não vou para um hotel ao ponto de que o hotel vai ser sem graça. Uhum. Ele tem que te trazer impacto. Então, o detalhe, muitos elementos ali, ele vai te trazer impacto. Vai te marcar. Uhum. Uma coisa muito limpa para um hotel, mesmo que você vá para um hotel, um spa, uma coisa mais minimalista, que você vai para o Japão. O Japão hoje, na minha opinião, para mim está entre uma das arquiteturas mais lindas do mundo. É tudo muito minimalista. Mas mesmo os hotéis, você vai lá, tem uma cama, uma cabeceira, uma iluminação, tudo. Mas assim, o mármore é mais marcante. Uhum. A composição daqueles elementos, eles têm um propósito. Então aquilo te impacta. Então, tudo tem que ter uma proposta. Então, quando é coisa rápida, você vai passar uma temporada, quanto mais impactante, mais aquilo vai te atrair. Vai criar mais memória, diferente da casa. Uhum. Quanto menos impactante, ela mais vai te eu vou conectar. ter que repintar umas paredes lá em casa. Mas, porém, também tem a questão das cores. Dependendo do lugar onde você põe, a cor ela te acalma. Uhum. Ela faz você sentir fome, ou ela faz alterar o seu lado... aflorar seu lado criativo nas empresas de marketing, quanto mais colorido, porque a cor, ela traz criatividade. Só que se você coloca muita cor num quarto, ela vai fazer seu cérebro tá trabalhando. Então, você pode ter cor, não é que a ausência de cor é verdade absoluta, mas você tem que saber aonde você põe, até a parede certa que você vai colocar uma determinada cor. Porque aquilo tem que ter um fundamento para você. Então, eu acho isso muito legal, eu adoro, tá? Arquitetura, adoro design de interiores, é uma coisa que eu gosto muito. E eu sou muito manual, então eu bordo, eu faço cerâmica. Então somos parecidas, eu faço tudo isso. Eu adoro, assim, adoro mesmo. Mas eu sinto ainda que eu sou mais do maximalismo do que do minimalismo. Então eu gosto de cor, mas eu vejo a visão, por exemplo, a minha sala.
eu tenho uma parede inteira, encosta de sofá, azul. Só que todo o resto é inteiro um nude mais cinza. Então, assim, onde eu vejo... Aqui eu nunca vejo, então eu não me canso. Exatamente. Então, todo o resto que eu tô vendo tá claro, tá clean. Talvez se E você aí- estivesse com ela na frente dos seus olhos, Eu não porque ia. a gente que gosta de arte, a gente tende a enjoar mais rápido. Exato. Aí das eu tô assim, coisas. eu preciso pintar essa casa, eu não gostei, eu preciso de É. um corredor, mas eu queria umas listras, mas eu queria um negócio. Então, assim, eu gosto, porque eu gosto de fazer, eu gosto de colocar a mão na massa e fazer, tem essa personalidade. Mas eu falo isso dessa questão dos Airbnbs e tal, porque quando a gente fala de investidor, quando a gente fala de mercado imobiliário, tem diferença dos empreendimentos, né? Como a gente estava falando agora. Para casa, então, a tendência é essa questão um pouco mais minimalista, para trazer esse lar, né? silêncio. Pra quando isso. você vai transformar Pra morar, aquilo lá num lugar, né? Pra morar. E aí, para esses investimentos, então, você poderia trazer uma tendência para você marcar um pouco mais o empreendimento. Para você trazer esse olhar um pouco mais marcante da pessoa. Nossa, que lugar legal, para não ter o básico ali. Então, você acha que a tendência dos empreendimentos a gente poderia ousar um pouco você ousar mais? um pouco mais, porque todo tempo que você passa fora de casa tem um propósito. Quando você saiu da sua casa, automaticamente o seu cérebro ele vai trabalhar mais. Uhum. Então, consecutivamente, você precisa estar mais ligado. Então, você vai passar 2 ou 3 dias. Para quê? É para uma viagem onde você vai desligar e distrair. Então, tudo tem um propósito. Então, você investir num Airbnb ou numa casa até de Airbnb, final de semana, casa de temporada, vale a pena você investir um pouquinho mais ali na decoração. Vale a pena você ter mais intenção para o que você quer, para você conectar mais com quem vai ficar ali. Uhum. Porque a pessoa que ela vai... Eu, por exemplo, dificilmente eu volto para um lugar onde eu fui, porque eu sou curiosa. Então, eu gosto de conhecer hotéis, eu gosto de conhecer novos lugares. Mas, tem lugares que você chega e fala assim, gente, eu gostei tanto disso aqui que eu quero ficar aqui de novo. Algum dia eu quero voltar aqui de novo. Uhum. Então, geralmente, quando você olha um lugar que te conecta, você vai querer voltar. E tem pessoas que já voltam todos os anos para o mesmo lugar. Eu tenho clientes que vão todos os meses de janeiro para Disney. Eu falo assim, gente, por que a pessoa vai para Disney todo ano? É sério. Não, eu já tô querendo de novo. Aí Eu meu marido, tenho pelo casa menos lá. vamos pra Paris, né? De outra Disney. Que eu Não tenho. Mas eu tenho esse Não, sonho, tá? então, eu quero fazer gente. todas as Disneys. Por enquanto eu só voltei por Orlando, porque eu. Então deixa eu te falar, tá? Vão ter novos parques a partir do ano que vem. Aí, Vai ter ó. um parque da Barbie. Exato, eu já tô sabendo. Vai vou ter um ter parque que ir, inteiro gente. da Barbie, da Peppa, vai ter... E eu tenho que levar minha irmã, porque eu prometi que eu ia levar ela com 10 anos, então eu vou ter que voltar. Então, gente, a gente leva mesmo, né? Porque eu levo todo mundo. E eu tenho a casa lá, chegou agora, meu filho tá namorando, eu conversei com a minha... Gente, eu não sei nem que palavra que eu uso. Uma hora. Não, pra mãe da minha nora. O que é? O que é pra mãe da minha nora é mãe O que da que ela nora. É minha? Mãe da Pra Nora. mãe da minha nora. Pra mãe da minha nora, a gente tava falando de... Eu gosto muito de neve. Eu falei, vamos... todo ano eu passo Natal e Ano Novo em Orlando. Ai, foi lindo. Aí eu falei assim, gente, eu não quero mais. Eu preciso de novidade. Mas Nova York Eu esse quero. ano tava lindo. Peguei nevasca no Ano Novo. Então, já fui pra Nova York e não tenho vontade de passar Natal e Ano Novo em Nova York. Porque Aí, eu ó, fui tá 3 vendo? vezes. E aí, todas as vezes que eu vou a trabalho, eu falo assim, gente, eu acho que eu não quero mais voltar para Nova York. Porém, eu teria um apartamento lá, tá? Porque eu amo aquela cidade. Mesmo não querendo voltar, porque eu acho Pra aquela trabalhar. cidade incrível. Mas, assim, eu queria voltar a passeio. Uhum. Eu nunca consegui a passeio. Então, eu falo, então, já que é a passeio, eu já fui pra Nova York. Então, eu vou pra Vou pra outro outro lugar. Eu lugar. sempre escolho lugares novos Pra conhecer. para conhecer. Mas voltando ao assunto do investimento, os investidores que eles tiverem sabedoria de que uma decoração ela é intencional, com certeza o imóvel deles sempre vai ter saída. Exemplo que eu faço casas na Disney, casa de temporada. Uhum. E uma das coisas que é primordial, a pessoa que ela vai querer numa casa sem graça, um temazinho, só um papelzinho de parede nos quartos, a casa dela tende a ficar na prateleira, a não ser que pegue um público com uma renda um pouco inferior. Porque, assim, a tendência são famílias, grandes famílias. Então, as casas, quanto mais quartos tiverem, melhor. Porque eles racham e acaba ficando um valor mais em conta. acessível para as pessoas que vão alugar. Só que eles querem quarto temático. Você vai pra Disney, você quer o quê? Um quarto Quer da o Mickey, princesa, você o quer a Mickey. princesa. Eu mesma, eu já quis alugar casa para ficar com a minha filha. Teve uma casa que eu fui de uma cliente minha, que eu falei assim, Val... vê se a sua casa tá liberada, que eu tô querendo passar um final de semana com a minha filha, no dia do aniversário dela. Porque, assim, gente, eu não admito a minha filha ter quarto temático.
Lá em casa, meu filho queria um quarto temático de videogame. Eu falei assim, De jeito não nenhum. vai ter um quarto de videogame com luz piscando. A minha filha, eu quero o quarto dela lá em Orlando. Daria uma. E eu, vamos comprar uma conchinha. Só que eu não uso a roupa da Ariel. Porque assim, enjoa, né, gente? Essa fase cresce e eu ficar imaginando que eu tenho que ficar reformando a cada 3 anos um quarto, porque já enjoou, não é mais o personagem preferido. Isso pra mim não entra. Agora, uma casa de férias, ok. As pessoas que vão passar por ali, elas vão transitar. E você pode ter certeza, a outra casa que ela vai pegar vão ser temas diferentes. Então, quanto mais você investir no maximalismo dos temas da Disney, mais a sua casa vai sair. Quanto mais luzinhas, quanto mais interativo, quanto mais pisca-pisca a casa tiver, melhor. Mais rápido ela vai ter saído. Lá na minha incorporadora, a gente olha empreendimentos de locação potencializado. Então, a gente foca em empreendimentos de locação de curta temporada, short stay. E aí, a gente tá trabalhando a 2 horas de São José. Então, a gente quer pegar serra, a gente quer fazer litoral, tanto é que a gente tá com um projeto no Goiacá. E a gente quer fazer turismo corporativo, que aqui em São José é o que a gente tem hoje em dia, turismo corporativo. A gente recebe muitas feiras, congressos, o pitch, enfim. E a gente tem ainda o turismo religioso, que a gente tem... Tende a aumentar, tá? Que tá tendo a aumentar. Tende a aumentar. Então, cada um desses, eu não sei, eu queria saber a sua opinião. Para cada tipo de turismo, para cada região, se você vai focar no religioso, ou no litoral, ou na serra, eu tenho que ter um estudo arquitetônico para entender do que sai, do que tem saída, né? Porque são decorações totalmente diferentes. Então, o que eu vejo, eu não sei, a sua opinião eu queria saber. Tá? Eu queria realmente saber a sua opinião pessoal. Eu vejo o investidor falando para mim, eu tenho um projeto, eu quero replicar ele em todos os lugares. Usar o mesmo projeto para todos os empreendimentos. Tem 2 vertentes aí. Tá. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Tá. Eu vou te falar como profissional, entendendo a dinâmica entre o mesmo projeto em vários imóveis, em várias regiões diferentes. Nós temos a questão cultural, tá? Conforme você falou, cada região tem um hábito, cultura regional é diferente. 2, o gosto de cada pessoa que vai para aquele local. Um turismo religioso, você concorda que é muito diferente de um turismo que a pessoa vai para um turismo para balada? Que tem muitas cidades hoje que elas são famosas pelas festas? Pelas festas. Dependendo também do tipo de festa. Você vai lá para Barretos, você vai procurar o quê? A festa de Barretos é country. Então, se você tiver um negócio eletrônico dentro, aquilo não vai funcionar. Ou se você tiver um quarto religioso, dependendo. Então, você tem que entender o que cada projeto entre eles tem em comum. Quando eu vou fazer um briefing com o cliente, eu peço referências, fotos de projetos que eles salvaram do que eles gostam. E muitas vezes o cliente chega assim, Carol, eu sou rústica. Eu gosto de madeira. Eu falo assim, tá, só que eu não começo o seu desenvolvimento enquanto você não me mandar as fotos de uma sala, de um quarto, de uma cozinha que você gosta. Porque o que acontece? A pessoa acha que gostar de madeira, ela é uma pessoa rústica. O rústico é a madeira bruta, é o coisa entalhado. Então, assim, não necessariamente você gostar da cor madeira, você gostar de uma casa toda em madeira, aquilo é rústico. Então, se você vai a partir do que o cliente fala, do gosto dele, você pode errar muito. Então, quando ele mandam as referências de imagens, às vezes vem uma imagem colorida, às vezes vem uma imagem com muita madeira, às vezes vem uma imagem completamente minimalista, uma imagem high-tech. Aí, às vezes os arquitetos que começam comigo falam assim, e aí, qual que é o estilo dessa mulher, gente? Aí eu falo assim, gente, calma, peraí, abre, a gente imprime, eu abro as imagens, coloco uma ao lado da outra, eu falo assim, vocês veem que todas elas tem alguma coisa têm algo em comum? Elas comunicam, todas elas, uma mesma linguagem, independente se elas têm estilos diferentes. E é ali que a gente extrai o que conecta uma imagem da outra e a personalidade do cliente. Então, as imagens, o que ele escolhe, fala. Então, às vezes, o projeto, pode ser que a pessoa que fez... Eu, por exemplo, eu consigo fazer um projeto que atenda em qualquer lugar do mundo. Só que aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar várias referências de vários projetos do que cada região fala e aquilo ali fazer conectar adaptações. Todos eles. Então, por exemplo, quando eu falei pra você, a pessoa vai lá pra Dubai, quer voltar e quer fazer um projeto aqui, não dá, gente. Dubai é extremamente maximalista.
Se você tá numa região minimalista, aquilo lá não vai conectar. Você pegar a Boa Vista hoje, que os projetos são grandiosos, são projetos independentes, tem muita madeira, mas são todos projetos com design, Uhum. são projetos com uma linha de assinatura muito simples, muito clara, e uma conexão muito profunda com o minimalismo. Uhum. Aí você vai chegar lá e vai fazer uma casa, por exemplo, hoje eu vejo a região de Alphaville, São Paulo, que eu tô com alguns projetos lá. As pessoas que vão para lá é o novo rico. Tem os ricos ali de berço que construíram, Uhum. sim, tem muitas famílias tradicionais, mas você pega muitas casas que tem muita iluminação, que isso já passou. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que a iluminação, ela tende também, tá tendendo a cair, você usar spots mais escondidos, Uhum. coisas mais básicas na Uhum. luz, né, com propósito. E aí você vai para esses lugares, as pessoas mais jovens, que cresceu vendo O o luxo maximalista lá de Dubai, porque tudo isso é viagem, né? A pessoa foi em Dubai e trouxe, nossa, o MC, não sei das quantas, colocou uma torre piscando de Dubai na casa dele. Aí vem a pessoa que não entende que tá ganhando dinheiro agora, acha que porque ele chegou lá, vai dar certo. vou colocar pra mim. E começa vindo uma tendência de cópia. Entende? Uhum. Então, nem sempre isso dá certo. Então, você tem que estudar entre esses projetos para quê? Que um único projeto, mas ainda assim, uma coisa ou outra você vai Tem que acabar ajustar. adaptando. Você falou uma coisa que eu acho, por eu ter esse olhar do manual do artesanal, eu me encanto com as casas antigas, com as portas de madeira, com as casas de telhado, com as casas que tem telhado, sabe? Eu gosto disso. O que você acha das cópias, como você colocou, das casas com caras de clínica? Todas elas iguaizinhas Eu nos sou condomínios. suspeita, gente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tenho que dar essa opinião. Não, só se você quiser. Nossa senhora. Eu vou falar por mim, tá? Tá. Eu sou muito suspeita porque eu gosto tudo do que é muito simples. Tá. E simplicidade não tem nada a ver com coisas inferiores, Uhum. tá? E eu não tô Pelo falando- contrário. Eu gosto de tudo que é assim, você olhou, nossa, é só isso? Nossa, mas que legal, deu certo. Então, hoje, se eu fosse construir uma casa pra mim, ia ter um único elemento. Falando em piso, em revestimentos. Então, mesmo que eu fosse usar no piso, ia ser o das bancadas, ia ser o das paredes, ia ser o da piscina, ia ser o da escada, ia ser o do quintal, ia ser um único elemento. A parede ia ter uma única cor. Então, assim, a marcenaria ia ser uma única para a casa inteira. Para o meu quarto, para o quarto de visita, para o quarto da funcionária, para a cozinha, para a sala. A cor ia ser praticamente a mesma. Eu gosto de usar basicamente a mesma tonalidade com texturas diferentes, que isso traz o aconchego. Então, eu sou suspeita a falar isso para você, porque assim, quanto mais elementos tem uma casa, eu não gosto, com exceção de quando tem uma história. Uhum. Aí é diferente, a gente tá falando das coisas de tradição de história. Você pegar uma casa que tem um tijolinho, que tem ali um ladrilho hidráulico de 1900 e bolinha, Sim, 1800. é disso que eu tô falando. Ok, Tá. aí depende do perfil do cliente. Tá. Aquilo ali pra mim é arte e eu nunca fiz como é que eu posso dizer, um retrofit onde eu tivesse que manter esses elementos antigos. Eu nunca peguei. Uhum. Eu adoraria fazer, porque eu gosto de desafio. Então, assim, não tem nenhum projeto que eu falo pra você, eu não faço. Uhum. Porque eu faço, se for para fazer um projeto clássico, eu faço. Se for para fazer um projeto high-tech, eu faço. Se for para fazer um projeto rococó, eu faço. Porque eu acho que quando você tem gosto, você consegue colocar o seu gosto e fazer tudo dar certo. Só que o meu gosto é minimalismo. Então, assim, se você falar assim pra mim, nossa, essa casa é uma caixa branca, que nem hoje pra mim uma das referências hoje é Arthur Casas. Uhum. Porque assim, o pessoal vai muito pra Márcio Kogan, vai pra... Ai, gente, fugiu o nome daquele arquiteto que é super famoso, que as pessoas gostam. Eu gosto, Uhum. mas eu acho que assim, tá tudo tão parecido, muito brise, e pra mim isso já passou, eu já tô cansada de olhar, porque é como você diz, a gente que mexe com a arte, a gente enjoa, a gente vai levando uma tendência. Então, pra mim hoje, quando eu olho pra Oscar Niemeyer, tudo dele era muito minimalista. Uhum. Esse dia eu fiquei enlouquecida, eu vi uma casa anunciada. Mas tem umas curvas, não tem? Uhum, É isso que eu acho que isso. falta. A simplicidade Pode não quer manter dizer o ausência simples. de... Mas tem que ter umas curvas, uma coisa orgânica. ausência de design. Não é? Exatamente. O simples é o que é você é muito diferente. É você parar de misturar tantos elementos para achar que aquilo vai ter graça. É igual eu vejo as pessoas às vezes vestida, ela tá com uma listra e uma estampa em cima. Pode combinar? Dá certo? Dá, mas você tem que saber combinar muito. Uhum. E normalmente você repara
quando não dá certo. Exato. Porque o simples e o belo, ele é notado, mas ele passa meio que sutil. Uhum. O que é feio, você não consegue parar de olhar. Quando você não tem Uhum. como. Você não Sim. consegue parar de olhar uma pessoa que tá mal arrumada. Com um batom que não combina com a pele dela, com uma cor de cabelo, que aquilo ali tá completamente fora do unha, tudo que é tudo que é too much. Tudo que é too much. A gente não tem como não reparar. Sim. Porque o olho, ele mira no que é bonito. Uhum. E ele processa, como você falou. Exatamente. Uhum. E aquilo vai te marcar. Uhum. É. Eu tenho várias questões, porque eu gosto muito de design, eu gosto, o meu escritório, que está mais convidada para você conhecer o novo, né? Não vou levar lá no antigo. Tem que Não, levar no no novo novo, a gente vai né? fazer, gente. Exato. No novo, nós estaremos juntos no projeto. Exato, no novo. É. Exatamente. E eu vejo assim, a gente não tem o escritório, não é um escritório tradicional de advogados. Então eu gosto de uma obra de arte, eu gosto de um negócio minimalista. Minha sócia, Eu amo obra de arte. então, assim, eu acho que isso dá a personalidade. Como eu faço cerâmica, eu fiz umas peças pro escritório. Minha sócia, Podemos conversar, hein? minha sócia olhando pra eu nessas minhas peças. Eu fiz uma aula em São Paulo de um projeto de dobradura. Fiz Sei. uma obra de arte em papel mesmo, coisa mais linda, botei no escritório. E a Lilian olhando pra isso, ela falou, acho que eu quero começar a pintar. Pintou todos os quadros do escritório. Então, assim, a gente tem essa questão. E eu não vejo isso como algo tradicional na advocacia, porque o advogado tem um painel, um logo. Uhum. Sequer no nosso escritório tem logo. Não tem logo, até hoje não tem logo. Agora, no escritório novo a gente vai ter logo? Eu falei, acho que como é escritório de rua, né? Vamos ter que botar um logo. Mas assim, tem essa nossa personalidade, eu acho que isso faz diferença também. Então, hoje, como a gente está fazendo algumas gestões para alguns investidores de alguns imóveis de Airbnb, locação por stay shorts, quando a gente vai fazer o checklist para o investidor, a gente vê que o investidor só copiou e colou os projetos. Então, tem uma cama, tem isso, não tem um detalhezinho que vai fazer diferença pro hóspede, não tem um detalhezinho que vai fazer o hóspede querer voltar, como você colocou. Então, por isso que eu quis olhar a sua opinião, para realmente a gente passar essa informação. Eu acho que o investidor, ele pode sim até usar o mesmo projeto, desde que tenha essa adaptação, esse olhar um pouco mais sensível para cada empreendimento, né? Por exemplo, sabe que eu vejo que esses investidores, eles não utilizam? Eu já peguei várias vezes Airbnb por ausência de bons hotéis em São Paulo, porque os bons hotéis, às vezes, para você passar ali 4, 5 horas, às vezes eu precisava ir a um evento e eu só precisava de um lugar para eu me arrumar. Uhum. Mas eu precisava que tivesse um quarto separado de uma sala. Uhum. E muitas vezes hotéis, quando tem essas opções, fica um valor exorbitante. Uhum. Que eu acho assim, para quem vai curtir o hotel, ter ali um período em que ele vai aproveitar toda a estrutura que o hotel oferece, eu concordo quando você paga ali um valor. Agora, quando você vai ficar, que nem no meu caso, eu precisava de 2, 3 horas, somente para me arrumar. Eu não ia nem pernoitar. Você pagar ali uma fortuna por conta de 2, 3 horas, então eu acabava optando por Airbnb. Mas muitas vezes, o que eu vejo? A iluminação é péssima. Eu não conseguia mal fazer a maquiagem. Às vezes eu não conseguia fazer um vídeo. Porque não tinha, eles não pensam na iluminação. Eles colocam um plafond central, mas não pensa que às vezes a pessoa está usando um Airbnb para se arrumar para um evento. São Paulo é a terra dos eventos, gente. Então, assim, como que as pessoas vêm de fora e você não tem uma estrutura, até os hotéis mesmo, não tem uma estrutura de iluminação para te atender. Às vezes a pessoa vai trabalhar, não tem um lugarzinho para colocar um computador, que seja uma bancada com uma cadeira. Então, eu vejo que tem essa deficiência no investidor pensar em quem vai As utilizar. comodidades, né? Exatamente. Como a pessoa vai utilizar aquilo ali. Ou micro-ondas, não tem uma cozinha, ok, mas coloca ali um micro-ondas. Já fui em alguns que não tinha frigobar para pôr uma água gelada. Então, vale a pena as pessoas, às vezes, contratar um arquiteto. Às vezes, tem muitos especialistas na área que entendem somente disso. Então, assim, hoje tem opção e a pessoa pode buscar. Eu acredito que, assim, às vezes ela não faz pela preguiça mesmo de ou falar assim, deu certo em um lugar, vai dar no outro. O que eu vejo também são os investidores querendo economizar muito, Sim. pensando só na rentabilidade e não veem como
eles podem potencializar a rentabilidade com um projeto simples, colocando um cafezinho, colocando um frigobar, Exatamente. fazendo um ajuste em algum projeto. E ainda que isso ele de cobre por iluminação. isso. Exato. Ainda que ele cobre. Uhum. Ninguém tá pedindo um café de graça. Eu, por exemplo, não gosto de descer para tomar café nos hotéis, porque eu treino em jejum. E às vezes, quando eu acabo de treinar, eu já tô na hora de sair. Uhum. E aí eu falo, putz, descer para tomar café? Então eu gosto de ter um cafezinho no quarto, porque às vezes eu tomo uma xicrinha de café, sabe? Uhum. Que tem ali na prateleira um salgadinho, alguma coisa, cobre por aquilo. Uhum. Entendeu? Ó, se você tirar, vai vir no seu cartão de crédito, Sim. ou o valor tá incluso isso, isso e isso. Ah, não vou utilizar, não, mas tá pago. Se não quiser, você leva Sim. embora, mas tá Uhum. pago. Porque facilita a vida de muita gente, principalmente a vida de quem vai muito correndo. Uhum. Isso é muito legal. Bacana. Exatamente. Carol, acho que assim, pra finalizar, assim, uma pergunta, eu nem sei quanto tempo já deu aí. Meu Deus, passou muito rápido. Mais 2 horas falando Exato, aqui. Eu acho, a gente sempre acaba assim, 50, já tá passando, mas eu tenho umas perguntas, mais 2 pelo menos. O que você vê de tendência pro mercado imobiliário do Vale do Paraíba? Olha, De empreendimento, de arquitetura, você que tá tão envolvida, seu marido também, então você tá por dentro desses lançamentos todos, o que você enxerga de tendência pro Vale? você sabe que hoje o mercado imobiliário é tendência universal de investimento. Então, a pessoa que ela quer realmente investir, ter segurança, imóveis é o melhor investimento que existe hoje. A pessoa fala muito de bolsa, essas coisas, é um risco, tá? Tem ali as questões que não são tão arriscadas, mas o que mais rende hoje o seu dinheiro é o mercado imobiliário. Então, assim, as pessoas, até mesmo por questões políticas, elas estão tendenciosas a investir mais no imóvel. Porque, assim, o imóvel, por mais que você tenha aumentado impostos, por mais que eles tenham custado um pouco mais, mas o imóvel é seu e tem a valorização do mercado. Uhum. Porque tende o mercado a cair. Eu acredito que, pelo que eu estou vendo, o mercado só vai cair para aqueles imóveis que só acompanharam a valorização, não porque o imóvel é bom, mas porque o mercado supervalorizou. O imóvel bom de verdade, a tendência dele se cair, por acaso, que eu não acredito, vai ser muito pouco. Uhum. Então, assim, a pessoa não vai perder com o imóvel, a não ser assim, né? Que a pessoa precisa vender de imediato, então quando você precisa ofertar algo que tem uma saída muito Vaza mais rápida, aí você precisa Perder baixar dinheiro. para que aquilo seja atrativo para quem investe, comprar e ter um retorno financeiro. Então, para o Vale do Paraíba, que hoje eu vejo como uma região muito próspera, que está crescendo muito pela qualidade de vida, até mesmo pelas questões da política também, que eles têm esse cuidado com a cidade. A tendência é que cada vez mais as pessoas... Hoje a gente vende para muito investidor de Belo Horizonte, pessoas dos Estados Unidos. Essa semana a gente atendeu um time de Miami que comprou vários empreendimentos aqui em São José com a gente. Por quê? Porque é uma região onde a gente tem ali litoral próximo. Nós temos a Embraer, que isso acaba trazendo muita visão para a cidade, né? Visibilidade para a cidade. A gente recebe muito executivo. Exatamente, muitos executivos. Nós temos boas faculdades e qualidade de vida. Então, é uma cidade hoje que as pessoas tendem a migrar. Eu pego muitos clientes de São Paulo que fazem casas aqui. O cliente trabalha em São Paulo, volta para cá, vem para cá para dormir. Então, são cidades... como é que eles chamam mesmo? Fugiu a palavra. Satélites, né? Isso. E aí, a tendência é que cada vez mais São José cresça. E as casas estão muito boas. São casas, assim, com um padrão altíssimo. E as pessoas que estão acostumadas com Boa Vista, com grandes apartamentos, vêm para cá e quer uma casa à altura do que eles já têm lá. E 1/3 do valor do que eles valeria pagariam lá. Então, as pessoas estão investindo mesmo no imóvel aqui. Então, a tendência é só subir. Conforme vem valorização de imóveis de alto luxo para a cidade, a tendência é que todos os outros imóveis sejam valorizados também. Então, é uma cidade muito potente na parte imobiliária. Eu acho isso bacana a gente dividir, porque eu vejo hoje, talvez, o joseense... o pessoal de São Paulo, São José, que tá com trânsito. E você que vive nesses ambientes, vive em Nova York, vive em São Paulo, ainda São José não tem trânsito. Gente, São José é uma cidade maravilhosa, então... Não é nada longe, aqui tudo exato. perto. São José não tem trânsito, tem qualidade de vida. As pessoas falam assim... Eu vejo uma ótima assim, cidade para se investir. E as cidades satélites de São José também estão crescendo muito, né? Muito. Eu vejo então, Jacareí aqui, mesmo. Fiz algumas casas nos condomínios muito bons. Assim, Caçapava tá crescendo bastante. Eu acho que Caçapava
daqui a um tempo vai ser quase que ali colado, como Jacareí ali, você pega ali a região, a Estrada Velha, São José, Jacareí, já meio que Já colou. elas colaram ali, então acho que Caçapava vai chegar, já tá assim praticamente, mas vai chegar um ponto que vai estar bem coladinho, porque tem bons condomínios. Taubaté é uma cidade que tem muita gente, assim, com renda per capita alta, investe muito em imóveis, mas ainda assim é uma cidade que ainda está em subdesenvolvimento, ainda não está tão evoluída quanto São José. Eu acho que falta um pouquinho mais, assim, questões políticas. Incentivo público. Dá uma atenção especial na questão de urbanização, que eu acho que isso ia dar uma força para a cidade, porque é uma cidade boa também, com segurança. É que São José é muito bonito, né? São A José é parte lindo, né, urbanística. gente? Essa semana a gente fez uma imersão para os nossos corretores aqui, e o Paulo veio, né, fazer o treinamento junto com o meu marido, e ele virou, ele falou assim, ele já tinha vindo, só que ele veio à noite e rápido. Aí ele olhou e falou assim, gente, que cidade é essa? Quero morar aqui. Aí eu falei assim, São José é uma delícia, porque as pessoas já ouviram falar, mas muita gente não conhece São José a fundo. Muita gente passou só pela Dutra ali e não conhece. São José é uma cidade bonita. Sim. Eu falo que eles brigaram muito por o tal do bolinho caipira, né? Sim. A ponte estaiada. Mas, gente, aquilo ficou tão lindo. Por mais, assim, que eu não veja tanta utilidade. Pode ser né, que hoje não, pode ser que no futuro sim. Mas eu achei que trouxe ali um charme pra cidade. Trouxe um cartão postal, Trouxe. né? Eu também gosto muito. Sempre que passo ali, nossa cidade é bonita, né? É bonita. Carol, hoje, assim, o que, pra gente até ir finalizando, sei que o seu tempo é escasso, mas fico muito feliz de você ter dedicado essa uma hora pra gente. Aprendi muito. Eu sempre falo que eu uso o podcast, sempre uso a minha ignorância, porque eu não entendo nada de arquitetura e todo mundo que senta aqui e que vai falar de um assunto que eu não sei, eu uso da minha ignorância, que eu posso perguntar à vontade, que eu vou sempre estar aprendendo. Mas você, né, tá aí no mercado, todo mundo que eu ouço falar, não te conhecia, mas sempre fala da Carol e dos projetos e tudo mais. Hoje, a gente já tem um grupo de pessoas que nos acompanham que são pessoas que estão estudando, que estão ainda entrando na área, ou que estão querendo ter esse destaque que hoje você construiu, essa autoridade, essa credibilidade toda. Se você pudesse passar alguma mensagem, alguma coisa que, se tivessem te contado lá atrás, teria feito sua jornada mais leve, para essas pessoas que estão no começo, ou que estão passando por uma dificuldade dentro da profissão, da arquitetura, o que você poderia deixar de contribuição para nós? Gente, não tenho medo. O medo, ele, hoje, entendendo um pouco mais, eu poderia estar muito mais à frente ou muito tempo antes. E hoje eu tenho me superado nessa questão do medo. E o medo, às vezes, não é assim, ela saiu de onde veio e ela não teve medo de arriscar. O medo, ele paralisa. Então, vou dar um exemplo para você, que a internet hoje, ela tá aí. A pessoa não precisa ser doutorada, pós-doutorada, ela não precisa ser expert em nada para poder falar do que às vezes ela tem um dom. Eu comecei através de um dom, eu não estudei arquitetura. A arquitetura, ela é treinável, não que a pessoa não precise estudar, ela precisa estudar, mas eu aprendi na prática, e eu comecei. Foi um divisor de águas na minha vida, que eu comecei através do meu apartamento. Então, os profissionais que às vezes falam assim, nossa, eu acabei de me formar, eu não tenho conhecimento de nada, busquem. Comecem, vá fazer, coloca a cara na internet, pesquisa, estuda ali, dá dica, faz alguma coisa. E eu tô falando isso porque eu não fiz nada disso. Então, para mim, o percurso foram ali ao longo de 15 anos. Então, é tempo. Hoje em dia, eu vejo as pessoas ali que elas arriscam, que elas não têm medo de colocar a cara na internet, de falar sobre determinados assuntos. Escolhe um tema, fala sobre aquilo, porque sempre você vai... Eu ouvi, esses dias atrás, de um pastor, que falou assim, a sua história e o que você vai falar, sempre vai ter alguém precisando ouvir. Então, comece. Fale lá, às vezes é bobeira eu falar. Eu falo porque eu tenho medo disso também. Mas, para quem tá começando, o importante é começar, sem medo. Vai. Falei bobeira, aperfeiçoa, não tem problema. Todo mundo, a internet tá cheia de gente que fala besteira hoje. Então, assim, comece, não tenha medo. Não fique olhando, porque o outro arquiteto, olha onde ele tá. Gente, são anos para ele chegar até ali. Você não sabe o que ele passou. Eu mesmo, quando eu comecei eu e uma estagiária numa salinha, com uma mesa de sofá lateral. Os 2 computadores ficavam ali e era uma cadeira de plástico. Hoje o meu escritório é lindo, mas quantos anos pra gente conseguir? Foi um pequeno, um maior. Já teve vezes que eu trabalhei na minha casa, porque eu não tinha condição de ter uma sala. Então, assim, é só começar.
Se você não começar, é o que você falou agora há pouco, o sonho ele só vai ser apenas um sonho. Não adianta você falar, eu tenho uma ambição. Ambição não é sonho, ambição é ação. Eu conversando com uma arquiteta outro dia, e eu até comentei isso com a minha família. Ela me trouxe uma informação X, não vou entrar muito em detalhes, mas ela me falou assim, então, eu tô pensando, depois no segundo semestre eu vou começar a produzir conteúdo. Eu olhei e falei assim, você tá sem nada. Porque ela tá sem projeto, tava reclamando que tava sem projeto. Você ainda vai esperar o segundo semestre pra você começar? Então, E aí eu vejo, é justamente isso que a gente falou sobre o o sonho. Você tem medo. o sonho, você quer, mas você não quer agir. você sabe o que acontece? Eu tenho um projeto, indo de encontro com essa arquiteta falou, que chama Decode. É um projeto sobre experiências imersivas para arquitetos. Eu já cheguei até conversar com a Armani para levar para Milão, quando tem a Feira do Design, levar alguns arquitetos para Milão para ter essas experiências mais exclusivas, conhecer a fundo as marcas que a gente não tem acesso aqui. Esse projeto, sem mentira nenhuma, deve ter uns 3 anos. Eu nunca tirei esse projeto do papel. Tem um reality que eu gravei em Nova York, eu gravei em Miami, eu gravei em Orlando, bastidores de obra, bastidores de eventos luxuosos, fábrica da Tiffany, fabricação das joias da Tiffany, tá tudo gravado. Eu nunca mostrei. Por quê? Pelo medo. Falou, gente, não tá pronto. Não é isso, não é aquilo. Então, por isso que eu falo, o medo, ele paralisa. Porque eu tenho vários projetos que eu não tirei do papel. Por quê? Porque eu acho que não tá pronto. Pela crítica, pelo medo do que as pessoas vão achar. E também pela continuidade. Ah, tá, eu tenho 5 episódios gravados. Tá, mas e aí? Eu não gravei mais. Eu vou postar 5 e eu faço o quê? Se eu tivesse postado 5, seria obrigada a dar continuidade. Então, se você não começar, você não vai sair daquilo nunca, porque você vai ter medo, você vai falar, como que vai ser depois? Se você começa, automaticamente fala assim, e agora? Agora eu comecei, eu preciso dar continuidade. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo na arquitetura. Quando a gente parou de construir, eu falei pro meu marido assim, e agora, eu faço o quê? Eu falei assim, eu só sei mexer com obra. Aí ele falou, não, eu vou montar imobiliária, eu vou fazer isso, vou fazer. Na verdade, a imobiliária quem montou fui eu. Eu falei, mas eu não gosto de trabalhar com imóveis, de venda de imóveis, eu gosto de criar. Ele falou assim, não, vamos trabalhar, que ela tava me deixando depressiva. Aí eu fiz no meu apartamento, meu marido levou um cliente lá, o cliente chamou o apartamento e falou assim, eu quero essa arquiteta que fez isso aqui. Ele falou, não, é minha esposa. Ela não é arquiteta. Ele, não, eu quero que ela faça o meu. Eu não sou daqui, ela pode tocar. Se ela fez isso aqui no de vocês, ela faz o meu. Aí eu fiz assim, meu Deus, eu cobro quanto? Eu faço o quê? Como que eu começo? Como que eu faço? Meu marido falou, ei, baixa a bola, pera. Você acabou de fazer o nosso, você fazia casas. É a mesma coisa, a diferença é que a casa que você fazia era popular e esse aqui você vai fazer igual você fez pra gente. Só vai. Fiz o apartamento do cara impecavelmente. No mês seguinte, ele já tinha me indicado, acho que uns 8 no mesmo prédio. Ele jogou no grupo lá que eu tinha feito. O apartamento dele ficou lindo, ele amou, porque até compra pra ele eu fiz na casa, pra ele chegar e tá tudo pronto pra ele. Amou e foi. É só você começar. Comece e faz direito. Sempre procura aprender, porque assim, tudo muda. Se você não for inovando na sua carreira, aprendendo e treinando, que nem agora a gente tá numa força-tarefa para inteligência artificial. Então, eu tô treinando a minha equipe, eu reduzi boa parte da equipe o ano passado, porque quando eu comecei a viajar muito, eu coloquei um pouquinho o pé no freio dos projetos, porque dependia muito de mim. Então, eu não justificava ficar com uma equipe muito grande. E agora eu tô recontratando a equipe, mas um dos requisitos é que a pessoa tenha noções, a introdução da inteligência artificial, porque hoje os projetos ainda são manuais, mas daqui a um tempo vai ser praticamente comandos. Você vai desenvolver o projeto através da escrita, já praticamente é assim. Você vai lapidando ali, a gente ainda projeta, mas assim, se a gente não se atualizar, o que vai acontecer? Daqui a um ano, vai deixar de existir muitas profissões, ou você se atualiza, então começar e sempre se atualizar. E avançando ali conforme a tecnologia vai chegando e as tendências vão chegando. Ah, Carol, eu amei. Obrigada, obrigada vocês, mesmo. Eu tô muito nervosa. Nem pareceu que tava nervosa, mas gratidão mesmo. Estou nervosa, mas deu certo. Deu Espero tudo que eu tenha certo. respondido Foi todas excelente. as perguntas. Não, foi Obrigada excelente. Pelo convite, obrigada pela paciência em esperar Imagina. casar as agendas. Não, deu tudo certo. Que bom. Queria te agradecer mesmo. Eu acho que foi um episódio muito esclarecedor. Eu acho que as pessoas que veem a Carol na internet não conhecem essa Carol que eu tive a oportunidade de conhecer aqui. Então, obrigada pro Obracast dela ter sido o canal que você escolheu pela primeira vez, como ela me contou aqui,
para trazer esse seu lado. Mostre mais esse seu lado. Eu acho que você tem uma verdade muito bonita para Obrigada. mostrar. E conta com a gente aqui o que a gente puder. E eu também quero deixar aqui vocês, se quiserem mandar perguntas, depois a gente encaminha para Carol também, Isso, a né? gente Nos pode comentários, responder. Sim. E Carol, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas que vão te achar aqui por conta do podcast, que possam te seguir também. Sim. O Instagram do escritório é o CS Arc Design e o meu pessoal é o Scarpelli Carol. Que lá eu mostro um pouquinho mais da minha vida pessoal e no Instagram do escritório a gente procura se restringir somente a projetos e coisas da profissão. Vão lá pesquisar a Carol, sigam ela nas redes sociais, é muito bacana ver os bastidores dos tapetes vermelhos, das marcas, eu gosto muito, gosto de acompanhá-la. Então, Carol, gratidão, obrigada vocês por terem mesmo. me recebido, pelo carinho, viu? E pela paciência. Imagina, pelo meu nervosismo, mas deu tudo certo. Obrigada. Obrigada. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui do ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários pessoas que vocês querem que a gente traga. A Carol foi uma das pessoas que vocês comentaram, pediram para que ela viesse aqui. E nós fomos atrás, conseguimos conciliar as agendas. E é isso, gente. Gratidão e até o próximo episódio. Tchau. Beijo para vocês. Tchau. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. E Raposo Engenharia. Raposo, em casa, na cidade, em tudo.